tal, e em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2019. Convido o vereador Onírio de Matos para que faça a leitura no versículo da Bíblia Sagrada, consoante o artigo 1º da Resolução 067/2013, de 8 de outubro de 2013. Salmo 12. Alô? Assim mesmo. O telefone, pessoal. Pode ter um lado que ele fala. Salmo 12. Deprecação contra os ímpios. Salva-me, Senhor, porque faltou homem santo, porque vieram a menos as verdades entre os filhos dos homens. Cada um deles falou causas vãs ao seu próximo, lábios dolosos, com coração dobrado. Destrua o Senhor todos os lábios dolosos e a língua que fala arrogâncias. Os que disseram, engrandeceremos a nossa língua, nossos lábios de nós são. Quem é o Senhor? Pela miséria dos desvalidos e o gemido dos pobres. Agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os porei em salvo. Nisto eu abrarei confiadamente. As palavras do Senhor, palavras sinceras, prata purificada ao fogo, acendrada em crisol, refinada 7 vezes. Tu, Senhor, nos guardarás e nos preservarás desta geração para sempre. Os ímpios andam ao derredor, segundo o teu Altíssimo. Multiplicaste os filhos dos homens. Gostaria de cumprimentar nosso público aqui presente. Obrigado pela presença. Vereadores, vereadora, doutora Fernanda, doutor Udim e a todo o nosso público que nos acompanha via internet. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia 16/9 de 2019. Os vereadores que concordam com a aprovação da ata da sessão ordinária realizada no dia 16 de setembro de 2019 permaneçam como estão. Está aprovada a referida ata por unanimidade. Solicito ao vereador e primeiro secretário, senhor Onírio de Matos, para que proceda com a leitura dos expedientes. Água Doce, 19 de setembro de 2019. Ofício número 234 de 2019. Excelentíssimo senhor Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Água Doce. Assunto: convite à audiência pública, prestação de contas, segundo quadrimestre 2019. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, viemos através do presente convidar Vossa Senhoria e demais vereadores para participarem da audiência pública de prestação de contas, de que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2019, a qual será realizada no dia 30 de setembro, com início às 9 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Água Doce. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Antônio José Vissani, Prefeito Municipal. Água Doce, 20 de setembro de 2019. Ofício 235 de 2019. Excelentíssimo senhor Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Água Doce. Prezado senhor, encaminhamos através do presente os seguintes projetos de leis para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei 077 de 2019 dispõe sobre o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com entidades do terceiro setor firmados através da vigência
da Lei Federal número 13.019 e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei acima mencionado seja apreciado em regime de urgência, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos atenciosamente Antônio José Pisani, prefeito municipal. Projeto de lei número 077, de 20 de setembro de 2019. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com entidades do terceiro setor, firmadas através da vigência da Lei Federal número 13.019 e da outras providências. O prefeito do município de Água Doce faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições gerais, objetivos e finalidades. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil. Parágrafo 1º. O sistema mencionado no capítulo será permanente e único para todas as parcerias firmadas entre a administração e o terceiro setor. Parágrafo 2º. A atribuição do sistema é restringida às parcerias firmadas sobre a égide da Lei Federal número 13.019 e de todas as suas normas relacionadas, em nenhuma hipótese restringe as disposições federais ou estaduais sobre o tema, valendo-se das normas superiores para resolver caso omisso ou conflitante. Artigo 2º. O sistema tem por objetivo garantir o efetivo acompanhamento das parcerias firmadas entre o município e as entidades, através de normas claras, transparentes e uniformes, valendo-se da necessidade de cumprimento das legislações federais pertinentes ao tema. Artigo 3º. O sistema deverá ter a sua finalidade a busca pelo cumprimento do disposto no edital, plano do trabalho ou termos firmados entre a administração e a entidade. Para isso, poderá apresentar soluções, alterações e proposta para a melhoria dos procedimentos. Artigo 4º. Os fundamentos desta lei baseiam-se na gestão pública, transparência aliada à participação social, fortalecendo a participação da sociedade civil e a correta aplicação dos recursos públicos. Desta forma, o sistema deverá observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e eficiência dos atos públicos. Capítulo 2. Da Comissão de Monitoramento e Avaliação. Artigo 5º. Fica instituída a Comissão de Monitoramento e Fiscalização Permanente no município de Água Doce, órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com as organizações da sociedade civil. Artigo 6º. A comissão será composta por um presidente, um assistente e um ou mais servidores municipais, sempre em número ímpar. Parágrafo único. A comissão deverá convocar servidores com conhecimento técnico na área temática para realizar avaliações conjuntamente às atividades da comissão. Artigo 7º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação irá emitir relatório de avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos que deverá conter: 1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas. 2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do município social, obtido em razão da execução do objeto até o período, com base
nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho. 3. Valores efetivamente transferidos para a administração pública. 4. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento. 5. Análise de eventuais auditorias realizadas pela Controladoria Geral, assim como pelo controle externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas a serem tomadas em decorrência dessas auditorias. Já vem para o 8º aqui. 8º, outras observações que achar pertinente. Artigo 8º. A comissão que trata desse capítulo deverá expedir notificações às entidades para adequação dos apontamentos realizados. Ainda, deverá comunicar ao gestor responsável pela pasta em que foi firmada a parceria acerca das irregularidades encontradas. Parágrafo único. Cabe à comissão o acompanhamento das notificações expedidas, buscando averiguar se os apontamentos foram sanados. Artigo 9º. Para o devido cumprimento do monitoramento das parcerias celebradas, a comissão deverá observar as legislações federais, estaduais e municipais sobre o tema. Ainda deverá observar as normas e normativas instituídas pelos órgãos de controle interno e externo. Artigo 10º. Além das atribuições inerentes ao cumprimento de monitoramento e avaliação das parcerias celebradas, a comissão poderá apresentar sugestões e adequações para a melhoria dos procedimentos. Parágrafo 1º. O prefeito secretário da pasta ou equivalente é o órgão de controle, poderão solicitar outras funções daquelas descritas nas atribuições da comissão, desde que tenha relação com o harmonioso cumprimento das legislações pertinentes ao tema. Parágrafo 2º. O prefeito, secretário da pasta ou equivalente e o órgão de controle poderão solicitar que seja realizada diligência em parceria a fim de apurar denúncia sobre irregularidades. Artigo 11º. Além das atribuições previstas nesta lei, permanece a Comissão de Monitoramento e Fiscalização todas as atribuições previstas em lei federal, estadual e municipal sobre o tema, assim como normas e normativas instituídas pelos órgãos de controle interno e externo. Artigo 12º. O membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá se declarar impedido de participar do monitoramento e da avaliação da parceria, quando verificar que tenha participado nos últimos 5 anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil, ou que tenha participado da Comissão de Seleção e de Julgamento. Capítulo 3º, do gestor de fomento. Artigo 13º. O gestor de fomento tem por atribuições aquelas previstas em lei federal, estadual e municipal sobre o tema, assim como normas e normativas instituídas pelos órgãos de controle interno e externo. Artigo 14º. O gestor de fomento possui poderes de fiscalização e controle, emitido pareceres sobre a correta utilização dos recursos públicos disponibilizados às entidades através da parceria firmada com o poder público. Parágrafo 1º. Além das atribuições inerentes ao devido acompanhamento das parcerias celebradas, poderá o gestor confrontar as informações apresentadas pela mesma entidade em parceria com termos
distintos. Parágrafo 2º. O prefeito, secretário da pasta ou equivalente e o órgão de controle poderão solicitar que seja realizada diligência específica em parceria, a fim de apurar denúncias sobre irregularidades. Artigo 15º. O gestor de fomento irá emitir parecer analisando os documentos contábeis apresentados na prestação de contas. Ainda poderá solicitar diligências e esclarecimentos à entidade de parceria, a fim de esclarecer dúvidas e dar transparência à parceria. Parágrafo único. O gestor de fomento deverá suspender ou retomar o pagamento das parcelas previsto na execução financeira da parceria nos casos de descumprimento do plano de trabalho. Artigo 16º. O parecer emitido pelo gestor observará o conteúdo do parecer técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. Ainda, é sua obrigação informar ao gestor da pasta em que for firmada a parceria ou seu superior hierárquico acerca dos fatos que comprometa ou possam comprometer as atividades e metas da parceria, assim como possíveis irregularidades na gestão dos recursos, bem como solicitar direto à entidade parceira ou sugerir as providências necessárias para sanar os problemas detectados. Artigo 17º. O gestor de fomento deverá obrigatoriamente ser servidor com vínculo efetivo ou empregado permanente do Poder Executivo Municipal. Capítulo 3º. Disposições finais. Artigo 18º. Poderá ser expedido decreto a fim de reguiamentar as disposições contidas na Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, e nesta lei. Artigo 19º. O órgão de controle municipal irá acompanhar a atuação da Comissão de Monitoramento e Avaliação Permanente, assim como do gestor de fomentos, a fim de garantir a transparência e o devido cumprimento das legislações pertinentes, inclusive expedindo normativas para a regulamentação dos procedimentos. Artigo 20º. Esta lei revoga todas as disposições em contrário. Artigo 21º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Água Doce, 20 de setembro de 2019. Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Está se instituindo um sistema municipal de fiscalização, monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com entidades do terceiro setor, firmadas através da vigência da Lei Federal número 13.019. O objetivo do sistema é garantir o efetivo acompanhamento das parcerias firmadas entre o município e as entidades, por meio de normas claras, transparentes e uniformes, valendo-se da necessidade de cumprimento das legislações federais pertinentes ao tema. Os fundamentos desta lei baseiam-se na gestão pública transparente, aliada à participação social, fortalecendo a participação da sociedade civil e a correta aplicação dos recursos públicos. Desta forma, o sistema deverá observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e eficiência dos atos públicos. Se previu também a instituição de uma comissão de monitoramento e fiscalização permanente no município de Água Doce, que se trata de órgão colegiado, destinado a monitorar
e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil. A necessidade surgiu especialmente com a publicação do edital de fechamento público para repasse de recursos, número 01 de 2019, FIA, que tem como respaldo a Lei Federal, número 13.019 de 2014, e Instrução Normativa TC 14/2012, TCE Santa Catarina, onde foi prevista a composição de uma comissão de monitoramento e avaliação, que fará o acompanhamento da execução dos projetos aprovados do Fundo da Infância e Adolescente, FIA. Diante da execução dos projetos do FIA aprovados, iniciarem nesta semana, solicita regime de urgência para aprovação deste projeto. Segue o projeto de lei para discussão e posterior votação. Água Doce, 20 de setembro de 2019. Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Ofício número 236 de 2019. Excelentíssimo senhor Evandro Carlos Zanatto, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Água Doce. Prezado presidente, senhores vereadores, em resposta ao pedido de informação número 006 de 2019, informo o seguinte. 1. Atualmente, a administração não possui definição de vias públicas a serem pavimentadas em bairros da cidade. 2. Atualmente, não há definição pela administração quanto à pavimentação do trecho mencionado no pedido de informações. 3. A informação somente poderá ser prestada com a devida clareza, se houver menção expressa dos agentes políticos mencionados no requerimento, restando prejudicada a resposta. Atenciosamente, Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 233, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição. Projeto de Lei 073, de 13 de setembro de 2019. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer número 234, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição. Projeto de Lei 073, de 13 de setembro de 2019. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, Presidente do Poder Legislativo do município de Água Doce. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura. Parecer número 235, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição. Projeto de Lei 073, de 13 de setembro de 2019. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, Presidente do Poder Legislativo de Água Doce. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 236, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição. Projeto de Lei 074, de 13 de setembro de 2019. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer número 237, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição. Projeto de Lei 074, de 13 de setembro de 2019. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, Presidente do Poder Legislativo de Água Doce.
Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura. Parecer número 238, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição: Projeto de Lei 074, de 13 de setembro de 2019. Parecer da comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, presidente do Poder Legislativo do município de Água Doce. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 239, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição: Projeto de Lei 075, de 13 de setembro de 2019. Parecer da comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer número 240, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição: Projeto de Lei 075, de 13 de setembro de 2019. Parecer da comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, presidente do Poder Legislativo do município de Água Doce. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 241, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição: Projeto de Lei 076, de 13 de setembro de 2019. Parecer da comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer número 242, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição: Projeto de Lei 076, de 13 de setembro de 2019. Parecer da comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário, primeira votação. Evandro Carlos Zanatto, presidente do Poder Legislativo do município de Água Doce. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço, vereador Onírio. Nesse momento, passo a palavra para a vereadora e segunda secretária, a senhora Paula Cristina Mendes Gatelli, para que proceda com a segunda parte dos expedientes. Cumprimento, senhor presidente, em seu nome, meus colegas vereadores, os servidores desta casa, o público que nos prestigia aqui e via Facebook. Sejam todos bem-vindos. Ofício número 001 de 2019. Água Doce, 17 de setembro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Evandro Carlos Zanatto, presidente do Poder Legislativo, Praça João Macanhã, 322, 89654-000, Água Doce, Santa Catarina. Assunto: solicitamos a ajuda de custo para a realização de um dia festivo em comemoração ao Dia das Crianças neste município, a exemplo do que vem acontecendo em anos anteriores pelas pastorais. Senhor presidente, Mauro Eduardo Balestrin, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade RG número 2144298, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF, sob número 710-423-42920, na condição de coordenador da Pastoral Familiar, juntamente com a Pastoral da Criança de Água Doce, inicialmente estende os seus cumprimentos e, nesta oportunidade, manifesta-se a presença de Vossa Excelência, bem como aos demais membros da edilidade, da possibilidade de ajuda de custo a critério de cada um dos agentes políticos para a realização de um dia festivo às crianças desse município, a exemplo do que vem acontecendo por essas entidades em anos anteriores. Destaca-se que o evento está programado para acontecer no dia 12 de outubro do corrente ano, ocasião em que é comemorado o Dia da Criança. Tendo-se em vista a transparência de todos os atos que são desenvolvidos pelas pastorais, na medida em que houver as despesas com os recursos arrecadados, estaremos apresentando a prestação de contas à comunidade. Atenciosamente, Mauro Eduardo Balestrin, coordenador da Pastoral Familiar.
Fórum Parlamentar Catarinense. Ofício número 332 de 2019, GAB, Brasília, 19 de setembro de 2019. Presidente, com cordiais cumprimentos, na condição de coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, convido Vossa Excelência, bem como todos os vereadores e vereadoras desta Casa, a participar do Seminário Estadual de Educação, que será realizado em Balneário Camboriú nos dias 4 e 5 de outubro. Na oportunidade, servidores do FNDE farão atendimentos individualizados para sanar dúvidas e resolver problemas em áreas como PAR, CIMEC, Fundeb, bolsas e auxílios, Caminho da Escola, Programa Nacional de Transporte Escolar, Proinfância e programas suplementares. Palestras sobre transferência de recursos e prestação de contas também integram a programação, que segue juntamente a este ofício. Como principais fiscalizadores do Poder Executivo, torna-se de suma importância a presença dos nobres vereadores neste evento. Aprofundar-se nos programas educacionais em vigor é a melhor forma de acompanhar a correta aplicação dos recursos destinados. O evento é inteiramente gratuito. A inscrição individual deve ser feita no site www.seminarioedu.com.br e outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 61 3215 5656 ou do e-mail fpcatarinense@gmail.com. Sem mais para o momento, agradeço a oportunidade e reforço o convite para este importante seminário. Atenciosamente, Rogério Peninha Mendonça, deputado federal, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço a vereadora Paula pela leitura dos expedientes e convido o vereador e líder do governo, senhor James Francisco Beal, para que faça a defesa do projeto de lei oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os presentes em nossa sessão. Cumprimento Vossa Excelência, presidente Evandro. Cumprimento os colegas vereadores e vereadora Paula. Cumprimento também nossos servidores que nos auxiliam nesse momento. O projeto de lei número 077, que cria o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação, com parcerias firmadas com entidades do terceiro setor, firmadas através da vigência da Lei Federal número 13/19, está instituindo-se aqui o Sistema Municipal de Fiscalização, como já foi falado anteriormente, das parcerias firmadas com as entidades do terceiro setor, que são entidades, associações sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil, e todas elas baseadas na Lei Federal número 13/019, que estabelece as parcerias entre as administrações públicas e as organizações da sociedade civil em regime de cooperação mútua. Então, isso nada mais é que a criação de um sistema municipal para fiscalizar as parcerias que são firmadas com a administração pública, com organizações do terceiro setor, que seriam as organizações da sociedade civil. Então, esse projeto veio em regime de urgência e ele se faz necessário para que nós possamos dar cumprimento ao edital 01 de 2019, o qual é liberado verbas do FIA para trabalhos com crianças e adolescentes aqui do município de Água Doce. Fico à disposição para maiores esclarecimentos posteriormente, se acharem necessário. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Jabes. E, nesse momento, passamos a palavra aos líderes de bancada. Eu passo a palavra para o vereador, senhor Antônio Barbosa, líder da bancada do PT. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, os demais colegas vereadores, vereadora Paula, doutor Odin, doutora Fernanda, aqui os participantes, Rodrigo, o compadre Jair, a comadre, a esposa, que Tony está por aí também, e também o Luiz, né, da imprensa da Rádio Tropical. Todos bem-vindos. Sobre o projeto de lei que veio do Poder Executivo, para a questão de nós aprovar a questão da fiscalização do projeto que vem através do FIA, de número 13 de
019, ela veio em caráter de urgência. Eu acho que eu pelo menos penso assim, que se tem que ser fiscalizado, além de nós vereadores, então, mais um grupo que esteja ali, né, dentro da comissão responsável, para que seja fiscalizado esse recurso. Porque é um recurso público, um recurso que foi do governo federal, é difícil para vir. Agora, se veio, nós temos que aplicar bem. E tu sabe que hoje as entidades também têm que ser responsáveis pelo que estão assumindo, tanto no trabalho com as crianças e adolescentes, como também dos recursos, porque é difícil, a gente está sabendo muito bem aí dos recursos que a gente consegue a nível federal, a nível de estado, e também do município. Então é muito difícil, porque é imposto do povo. E esse imposto, quando o povo paga, tem que cuidar muito e poder ser bem aplicado. Então, por ser de urgência ou não, eu não sou muito contra, não sou contra. O importante é que exista mais um mecanismo para poder as coisas funcionar bem. Então, talvez se houve algum erro de não ter feito antes, mas o importante é nós estar fazendo para as coisas ter mais essa ferramenta para poder ajudar o poder público a fazer as coisas bem certo. Então, portanto, sou favorável e agradeço, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Antônio Barbosa e passo a palavra para o líder do PL, vereador senhor Vanir Puton. Cumprimento todas as pessoas que se fazem presente nesta sessão, sejam sempre bem-vindos, presidente desta casa, em seu nome, meus colegas vereadora Paula, doutora Fernanda e todas as pessoas que nos acompanham via Facebook. Quanto ao projeto que deu entrada nesta casa, né, eu não sou contra o projeto, mas não estou preparado nesta noite para votar esse projeto. Eu acho que esse projeto devia ter vindo antes, né? Acho que está sendo uma falta de organização da administração pública com esses projetos de regime de urgência, sendo em vista que se cria só uma comissão, não tenho nada contra, eu acho que a comissão é importante que seja fiscalizadora, mas eu sou contra o projeto extenso, né? Importância, dou uma grande importância, porque você vai se passar, ou já se passou recurso, né, para essas entidades, mas com certeza, senhor presidente, o meu voto, eu vou me abster de votar por não estar preparado para votar. Acho que esses projetos tem que a administração estar mais preparada e mandar com mais tempo para a nossa Câmara de Vereadores para ele ser melhor discutido e ser melhor entendido. Entendi que ele está se formando uma comissão, gostaria de pedir ao líder do governo também se essa comissão vai ter remuneração ou não. Mas, enfim, essa é a minha posição com o projeto que deu entrada hoje. Obrigado, devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Vanir e passo a palavra ao líder do PP, vereador senhor Jorge Roniaslinger. Obrigado, senhor presidente, o qual quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, a vereadora Paula, doutor Odin Gustavo e doutora Fernanda, que nos assessoram nesta noite, Rubim da imprensa, e cumprimentar a todo o público aqui presente. E também a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Temos a entrada de apenas um projeto de lei do Executivo, né, o qual, então, trata-se sobre a questão do FIA, né, a Fundo da Infância e Adolescente. Então, esse projeto vem a tratar sobre a questão da fiscalização do recurso repassado a essas entidades em que se caracterizaram aptas a receber, então, esse recurso, né, por meio do trabalho, né, e também do projeto que apresentaram, né, relativo a essas entidades. Então, esse projeto o objetivo dele é garantir o acompanhamento, né, das parcerias entre o município e essas entidades, por meio dessas normas, né, transparentes, através da fiscalização, né, pela necessidade que eles têm de cumprir com as legislações federais referentes a esse tema. Então, essa comissão
no município, se trata de um órgão destinado a avaliar, né, todas essas parcerias celebradas com essas organizações. Então, como o recurso já, na verdade, foi destinado, cabe agora, então, a questão da fiscalização. E sabemos que, se tratando de recurso público, deve haver a fiscalização, sim, né, através dessa comissão, e também por parte de nós, vereadores, os verdadeiros fiscalizadores, né, do trabalho e do recurso aplicado dentro do município. Então, vejo de forma tranquila, né, esse projeto, em que ele veio com o pedido de regime de urgência, né, para que, então, antes se monte essa comissão para, então, acompanhar, né, e legislar referente a esse recurso. Então, tem o meu apoio. Era isso, senhor presidente, e devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Jorge, deixo a palavra livre aos demais vereadores. Não havendo... Vereador James? Obrigado, senhor presidente. Só respondendo, a comissão não é remunerada ao vereador, nenhuma comissão é remunerada nessa questão. Só um contraponto, está longe de ser desorganizada a administração, mas bem longe, tanto que esse dinheiro está acumulado já faz vários anos, e nós nos organizamos, liberamos, e nós estamos criando apenas mais um órgão fiscalizador dentro de um tempo previsto, que não deixaremos nenhuma semana esse dinheiro na mão das organizações civis sem ser fiscalizado. Então, essa questão, essa fala do vereador é desproporcional e descabida. Organização é o que não falta em nossa administração. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador James. Vereador Unírio. Só gostaria de fazer um adendo à defesa do líder do governo, dizendo que esse projeto veio em regime de urgência tão somente para facilitar essas entidades em receber o mais breve possível esse valor destinado a eles. Se caso não fosse aprovado hoje, quem seria prejudicado? Seria as entidades que já foi mencionado no projeto. Ficaria para mais um mês, sei lá, até que os vereadores decidam votar. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Unírio. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, encerro assim o pequeno expediente e passamos para o grande expediente. No grande expediente, vereador Barbosa. Eu só gostaria de poder, senhor presidente, e os demais colegas vereadores, que a administração possa estar beneficiando também todos os que fazem parte da cultura do nosso município, que é onde que vai dar um apoio grande às crianças, porque as crianças precisam se integrar com as famílias e também com a sociedade. Então, é através da cultura, do esporte, que ela possa estar se desenvolvendo e também melhorando a questão da saúde e a parceria, tanto aqui na cidade como no interior. Quero muito parabenizar aqui também, juntamente, a cultura que os italianos têm aqui em Água Doce. Então, respeitosamente, eu dou todo o meu valor pelo trabalho, pela dedicação que eles têm aqui, pela cultura dos italianos. Apesar que eu não sou italiano, mas gosto muito da cultura, e eles têm uma cultura muito bonita. Então, eu gostaria que também pudesse ele estar sendo beneficiado, e também outros que têm, tanto os alemão, como também o de outras origens, que possam estar fazendo esse trabalho aqui no nosso município. Porque quando eles estão se organizando aqui, eles podem levar para fora. E quando eles vão para fora, já só de dizer que é de Água Doce, já é uma grande coisa para o nosso município. Fora o trabalho e as competições que eles vêm se desenvolvendo. Seria isso, senhor presidente, lhe agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Antônio Barbosa. Vereador Vanir. Muito bem. Então, voltando aí também à conversa,
bem claro. Quero deixar bem claro que com o CIATA eu não sou contra repassar recurso para entidade nenhuma. Acho que deve ser repassado cada vez mais. Volto a frisar a desorganização da administração. Por quê? Você tinha recurso há 2, 3 anos na pasta já para soltar. Por que foram dar o dinheiro sem estar legalizado? O que acontece? Dão o recurso, depois vê que a promotoria vai pegar, aí eles voltam atrás e colocam uma coisa de fiscalização. Não sou contra a comissão que está se criando, acho que é importante, é o papel nosso fiscalizar, né, o papel do vereador, o papel da sociedade em si. A sociedade tem que fiscalizar, não é só nós, vereadores. Recursos públicos é nosso, é o nosso dinheiro. Então, qualquer um tem o direito e a obrigação, né, de estar vendo aonde seja gasto. Agora, não vem me dizer para mim que tem já o recurso, que faz tempo que está aí, que não sei o que lá, e que agora manda o regime de urgência porque senão não está certo. E o recurso, vereador Onírio, ele já foi passado. O líder do governo já falou isso, tá? O recurso já foi passado, e que bom que foi passado. Sou a favor que seja passado. Só que essa regulamentação tinha que ter vindo antes. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Vanir. Vereador James. Muito bem. Serei breve, senhor presidente. Volto a afirmar, não existe desorganização nenhuma. Esse projeto, esse edital, e esse projeto que faz parte do edital para a liberação dos dinheiros, que é a fiscalização, ele foi acompanhado de perto pela promotora. Então, ele não tem, eu posso afirmar, não tem risco nenhum de dar errado. Foi acompanhado, nós montamos ele praticamente junto com a doutora Márcia. Ela nos assessorou, nos deu ideias, não foi ela que fez, mas foi a nossa assessoria jurídica, mas ela pôde nos dar uma noção de qual que era o caminho a ser seguido. Está longe, vereador, de ser desorganizado. Com ou não essa comissão, os valores foram liberados, e tem uns que estão sendo liberados nessa quarta-feira, não teria impacto nenhum. Mas nós entendemos, a administração entendeu, que esses recursos não podem estar na mão das associações sem ter a comissão de avaliação e monitoramento. Então, esse dinheiro está disponível, esse dinheiro do FII está disponível desde o tempo da administração passada. E a administração passada nada fez. Nada mesmo. Então, esse dinheiro agora, nesse último ano, quando eu assumi o Conselho, nós estamos trabalhando para que possamos liberá-lo, para que ele faça bem às nossas crianças, para que nós aproveitamos esse dinheiro para as nossas crianças. E isso, no meu entendimento, está longe de ser desorganizado. Desorganizado é que não fez nada. Nós estamos fazendo. Bem ou mal, mas nós estamos fazendo. Isso é a minha posição. E eu posso lhe afirmar, não temos medo nenhum de nenhuma promotoria em relação a esse projeto e esse conselho de monitoramento. Ele está totalmente dentro da legislação. E isso é uma prerrogativa da administração de mandar ou não em regime de urgência. E cabe a nós aqui decidir se vai ou não. Tá? Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço, vereador James. Deixo a palavra livre aos vereadores. Suspendo a sessão, então, pelo prazo de 2 minutos para a coleta de assinaturas dos pareceres ao projeto de lei número 077/2019.
primeiro secretário, senhor Onírio de Matos, para que proceda com a leitura dos pareceres ao projeto de lei 077/2019. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 243, de 23 de setembro de 2019. Título da proposição: Projeto de Lei 077, de 20 de setembro de 2019. Parecer da comissão: favorável pela aprovação. Decisão do plenário. Primeira votação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Neste momento, passamos para a ordem do dia. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 077/2019, de 20 de setembro de 2019, da autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: dispõe sobre o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com entidades do terceiro setor, firmadas através da vigência da Lei Federal 13.019 e da outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por maioria absoluta, com abstenção do vereador Vanir Puton. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 073/2019, de 13 de setembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cessão de uso gratuito de bem imóvel agrícola com a Associação de Agricultores Nova Olinda para os fins que especifica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 074/2019, de 13 de setembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, criar elemento de despesa no orçamento vigente e dar outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 075/2019, de 13 de setembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 076/2019, de 13 de setembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. O programa da Rádio Tropical FM será de responsabilidade do vereador Vanir Puton. Logo após, estaremos realizando no Centro de Convivência da Terceira Idade a sessão solene referente ao Dia do Gaúcho. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, encerro a presente sessão ordinária e convoco todos os vereadores para a sessão solene de homenagem que será realizada esta noite no Centro de Convivência Hermínio Cavalete, às 20 horas. Boa noite a todos.